Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou continuar falando sobre transtornos psiquiátricos ou psicológicos. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas como cidadão, como pessoa, como eleitor, como observador, com a minha pouca experiência de vida, digamos assim, eu me sinto no dever e na obrigação de alertar as pessoas sobre o que é a psicopatia, até porque essa doença ela passa despercebida, mas existe um percentual pequeno de pessoas que já nascem com o problema, com a psicopatia. E isso pode nos afetar, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. E já vocês vão entenderem como isso pode nos afetar. Um psicopata é um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial, TPA, ou psicopatia, caracterizado por falta de empatia, remorso, manipulação, egocentrismo e comportamento impulsivo e antissocial, que pode incluir agressividade. O diagnóstico é feito por um psiquiatra utilizando ferramentas como o teste PCLR e os sintomas variam de leves a extremos, não significando que toda pessoa com traços psicopáticos tenha o transtorno. Características da psicopatia: falta de empatia e remorso, que é a dificuldade em sentir ou reconhecer as emoções alheias e ausência de culpa por atos cruéis. Manipulação, a capacidade de enganar, explorar e controlar outras pessoas para atingir seus objetivos, muitas vezes parecendo amigáveis e bem ajustados superficialmente. Egocentrismo e narcisismo, foco excessivo em si mesmo e uma visão grandiosa da própria importância. Os caras se acham a última pacote da bolacha, vocês entenderam. Comportamento antissocial, desrespeito pelas normas sociais e leis, com impulsividade e dificuldade em controlar impulsos prejudiciais, frieza e insensibilidade, uma falta geral de sensibilidade aos sentimentos dos outros, comportamento violento, em alguns casos pode haver agressividade e violência física, e as causas e diagnóstico podem ser alterações cerebrais, dificuldades em estruturas do cérebro, como a amígdala, que afetam o processamento de emoções e estímulos de ameaça. Fatores genéticos e traumas. Traumas na infância, como o abuso emocional ou sexual, a predisposição genética pode influenciar o desenvolvimento da psicopatia. O diagnóstico. O diagnóstico é realizado por um psiquiatra que avalia as características do comportamento da pessoa, frequentemente com o auxílio de testes específicos, como psicopatia checklist revised, que é o PCLR, que eu já tinha falado antes. O tratamento. Terapias e medicamentos. O tratamento pode envolver medicamentos indicados por um psiquiatra e abordagens terapêuticas, além de suporte de amigos e familiares. Intervenção precoce. Intervenções na infância podem ser cruciais, pois o cérebro é mais maleável nesta fase e pode ser possível aumentar a capacidade de empatia das crianças. Como se diz os sábios aí, para mudar alguém, para melhorar alguém, para transformar alguém em gente definitivamente, é preciso que se comece na infância. Eu já disse aqui num vídeo específico sobre um artigo que eu escrevi, inclusive, como educar os filhos, que, segundo alguns especialistas, não é ideia minha, eu simplesmente compactuo e divulgo, a educação, a formação da personalidade é a partir da concepção. Não é a partir dos 8 anos, nem dos 10, nem do momento que a criança nasceu. É a partir da concepção que se educa os filhos. Se é que vocês me entendem. E por que o psicopata, que é um doente, por excelência, ele nos afeta? Pura e simplesmente porque é fácil perceber que uma parte significativa dos políticos eleitos ao redor do mundo e ao longo da história, leia-se aí Hitler, Mussolini e muitos outros tiranos, inclusive contemporâneos, ou seja, que os caras ainda estão no poder hoje, eles têm traços
se não de narcisismo, mas de psicopatia. O cara que deflagra uma guerra, por exemplo, o tal do Vladimir Putin, ele não é só narcisista, ele é um psicopata, ele é doente. Simples assim. Mas ele não foi diagnosticado, ou se foi, ele ignorou a própria doença e usa o narcisismo e a psicopatia como forma de manipular as pessoas, de dominar as pessoas, de deflagrar guerras sem nenhuma dor na consciência. Existem outros aí psicopatas ao redor do mundo. Aliás, segundo a própria ciência da psicanálise, juntamente, principalmente a psiquiatria, eles têm um dado estatístico que 4% da população, vejam bem, é um número relevante, 4% das pessoas nascem com algum traço de psicopatia. E desses 4%, 10%, ou seja, 0,4% da humanidade, tem tendências criminosas. Eu já falei, são violentos, são agressivos, eles não têm remorso, não têm empatia com ninguém, eles só querem o que eles querem a qualquer preço, a qualquer custo, nem que para isso tenham que sacrificar a vida das pessoas, nem que para isso tenham que escravizar, torturar, matar e assim por diante. E, lamentavelmente, ao longo da história, a humanidade, ingênua ou estupidamente, ou as duas coisas juntas, não se sabe ao certo, ainda não existe um estudo conclusivo sobre isso, a gente acaba elegendo para cargos públicos, dando poder para psicopatas. E o resultado todos nós sabemos. Aí tem um psicopata aqui que se chama Maduro, lá na Venezuela, tem outros psicopatas, tem o Vladimir Putin, que eu já citei, e outros. E vocês notaram que tem pelo menos 3 características do psicopata que são similares às mesmas características, ou seja, elas são, digamos assim, simultâneas, elas ocorrem também no caso da doença do narcisismo, que é a falta de empatia, que é o egocentrismo e também o desprezo total para com a opinião das pessoas. Isso já está evidentemente embutido na falta de empatia, mas melhor dizendo, o complexo de superioridade. Isso é também uma das grandes características tanto do narcisista quanto do psicopata. Então, como eu já tinha dito no vídeo anterior sobre narcisismo, eu fiz um projeto de lei, está pronto, eu vou divulgá-lo ainda esta semana aqui no meu canal, exatamente, e vou precisar do apoio de vocês. Inclusive eu gostaria, não pedi no vídeo sobre narcisismo, mas eu vou repetir, valendo também para o vídeo sobre narcisismo. Se vocês concordam que grande parte dos políticos eleitos, principalmente aqueles que ocupam os cargos majoritários aí de prefeito, governador e presidente, se eles não têm traços aí no mínimo de narcisismo, até porque a psicopatia é uma doença muito mais grave e é uma doença, em muitos casos, hereditária, ela é congênita. A pessoa já nasce com um defeito aqui na cabeça, no cérebro, então ela acaba tendo esse tipo de problema. E falando em crianças, que foi citado ali no texto científico sobre o assunto, é fácil de identificar, ainda quando criança, se o indivíduo tem algum traço de psicopatia. Por exemplo, aquela criança que é extremamente agressiva, que machuca animais, que machuca e ainda se diverte, porque o normal é a criança ficar triste, tem empatia com animaizinhos, com outras crianças. E se a criança machuca os coleguinhas e dá risada disso, embora não tenha sido essa educação que ela recebeu, e se ela machuca animais, mata animais, enfim, já é uma grande evidência que essa criança tem traços de psicopatia, muitas vezes os mais
severos, os mais agressivos, e ela precisa de tratamento enquanto criança, porque depois de adulto não tem mais conserto não, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas, e por favor comente aqui se você concorda comigo que existem políticos com traços de narcisismo ou de psicopatia, para que a gente troque informações sobre isso, tá bom? Lembrando que eu tenho um projeto de lei para coibir, para impedir que esse tipo de gente doente, que precisa de tratamento, que vá se tratar em vez de se candidatar, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais. Beijo.